Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje a gente vai falar sobre FIAGRO, essa nova categoria aí que está começando, né? Já tem vários fundos sendo lançados, de fundos de investimento que vai investir em ativos relacionados ao agronegócio no Brasil. O agronegócio nunca foi tão acessível ao investidor e o FIAGRO permite que vários investidores invistam nas mais diversas categorias de investimento relacionadas ao agro, nas mais diversas culturas que se planta e que se colhe aqui no Brasil, né? E eu trouxe aqui dois feras, né? Dois caras que entendem bastante desse segmento. Eles já trabalham com isso faz muito tempo através da FGA. Conheço o Gustavo faz muito tempo, investimos em alguns fundos imobiliários em comum no passado. O Paulo estou conhecendo hoje, mas tive ótimas referências. Primeiramente, muito obrigado por estar conosco, Gustavo e Paulo. Obrigado aí, Thiago. E obrigado pelos elogios, né? Essa sua introdução aí, falar do time aqui que conhece de agro bastante, já aumenta a responsa aqui do nosso lado. Obrigado por estar também conosco, Paulo. Obrigado, Thiago. Obrigado também aí todo mundo que nos escuta. Bom, antes de tudo, Gustavo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as características do agronegócio brasileiro, tá? Sobre a competitividade, alguns números que você tem aí, as culturas que existem, e depois eu vou pedir para o Paulo falar um pouquinho mais de FIAGRO. Tiago, se você me permitir, eu vou até aproveitar e fazer um pouco de um paralelo entre a indústria de construção civil, que é o que está muito conhecido pelo mercado do ponto de vista de fundos imobiliários, e aí fazer esse paralelo com o agro e dou uma visão geral sobre o agro. Acho que é legal isso, porque no final o FIAGRO ele vem pendurado na legislação do ponto de vista de isenção, na mesma legislação dos fundos imobiliários, do ponto de vista de isenção fiscal. Depois a CVM vem e regula também, baseado na mesma regulação que existia para os fundos imobiliários. Então, nas conversas que a gente tem feito, a gente tem até usado a expressão falar dos fundos imobiliários de construção civil e dos fundos imobiliários do agronegócio. E aí, um ponto super importante, quando a gente olha, então, o agro e a construção civil, é o tamanho desses dois setores. Construção civil, ordem de grandeza do PIB, representa 5% do PIB. A hora que você vai para o agro, vou falar em termos históricos, esse ano vai ser mais representativo ainda, mas a gente tem ali 25% do PIB dentro do agronegócio. Esse ano talvez a gente chegue a 30%. Então, a indústria do agronegócio no Brasil, ela é 5 vezes maior do que a indústria de construção civil. Quando a gente olha daí o agro, em termos de competitividade, falando de novo de forma genérica, né, para todos os setores, é uma combinação de características climáticas com tecnologia que tornaram o agronegócio brasileiro um dos mais competitivos, para não falar o mais competitivo mundialmente. Então, é um setor que compete do Brasil para o mercado internacional. O que isso significa? Isso significa que nós somos menos dependentes, quando a gente olha para o agronegócio, dos efeitos da economia local. Quando a gente compara com construção civil e a gente tem uma subida na taxa de juros, a construção civil tende a sentir, porque sobe o custo dos financiamentos dos imóveis, a economia tende a desacelerar localmente e a construção civil tem uma tendência a sentir um arrefecimento. No agronegócio, como ele é exportador e competitivo internacionalmente, via de regra, em momentos de instabilidade, a gente tem desvalorização da moeda, que torna o produto do agronegócio mais competitivo. A gente tem inflação, tem subida de juros, que é CDI, junto com inflação. Então, o agronegócio ele sente a subida de juros, mas de forma mais suave, porque ele tem, via de regra, o preço do etanol está nas máximas, o preço do açúcar está nas máximas, soja, milho, por isso que a gente tem inflação. Então, é um setor que tem, de certa forma, um hedge no mundo dos financiamentos, porque ele pode tomar recursos em CDI sem que leve a descasamentos significativos em momentos de subida da taxa de juros, quando comparado com outros setores. Olhando o agro, é interessante daí olhar o agro
criando alguns grupos, né? Assim, alguns, não só setorialmente em termos de produto. Aí a gente olhando o agro do ponto de vista de possibilidades de financiamento, que é onde o investidor pode, além das empresas listadas, surfar essas vantagens competitivas do agronegócio em termos internacionais. O que nós costumamos já, quem ouviu a gente falando, é frequente nós mostrarmos dessa forma. A gente tem, dentro do agronegócio, grandes empresas que são empresas consolidadoras já, triple A's. Então, nós temos lá os frigoríficos, as empresas que não são listadas, não são públicas, mas as empresas de laranja já são, os processadores de laranja já são grandes. Quando eu falo de frigoríficos, é boi, suínos, aves, né, frango, consolidado. Quando a gente olha o mundo de trading, que está dentro do contexto do segmento de grãos, também grandes players, né, as grandes tradings, Cargill, Bunge, também triple A's aqui. Então, esse é um universo do agro passível de financiamento. A gente enxerga que aqui tem poucas oportunidades, porque os spreads aqui estão muito amassados. Um outro universo é o do produtor rural. O produtor de grãos, soja, milho, algodão. Esse universo do produtor rural, a atividade dele acontece ainda na pessoa física, por uma questão fiscal, mesmo quando ele tem uma escala maior, via de regra, são poucos players que têm essa atividade na produção de grãos dentro de um CNPJ. Tá? Então, você financia aqui o produtor rural, na pessoa física, e aqui a gente não tem uma governança com balanço auditado, números que você possa olhar os resultados de uma forma histórica mais consistente. Aí você tem um outro universo que são os nomes óbvios, são empresas que, se a gente olhasse para nível de risco público, é uma empresa single A ou double A, né? Ou A ou duplo A. São empresas que vão faturar aí R$1 bilhão, não são empresas pequenas, mas são empresas que vão faturar aí R$1 bilhão e meio de reais, mas não são os triple A's, os consolidadores. Então, não é uma JBS, não é uma São Martinho, para dar um exemplo também do setor sucroenergético. Esse é um terceiro universo de empresas que podem ser financiadas e que o investidor pode participar. O Fiagro é um dos veículos, mas, por exemplo, ele poderia participar do financiamento dessas empresas via compra de títulos de crédito, né, via os CRAs, que já estão presentes nas plataformas aí das distribuidoras, que está mais aqui no mundo de renda fixa. Estão falando isso aí um pouco do ponto de vista de formas, de quais são os possíveis tomadores e formas de você participar desse mundo do agronegócio via financiamento, que seria semelhante a participar do mundo de construção civil via um fundo de papel que compra CRIs. Né? Agora, se a gente fosse olhar um pouco mais setorialmente, aí olhando a atividade, então, se a gente olhar os principais setores dentro do agronegócio brasileiro, a gente tem, então, esse mundo de grãos, que tem ali, em termos de produção agrícola, não toda a cadeia, 600 bilhões de reais de produção aqui. Aí a gente tem o setor sucroenergético, que só na produção de cana tem ali 70 bilhões de reais, só na produção de cana, né? Não estamos falando na atividade que vem na sequência à produção de cana, que é o processamento dessa cana em açúcar, etanol e energia elétrica. São dois grandes setores dentro do agronegócio, pois tem outros, são menores, são representativos, a gente pode ir para o mundo dos laticínios, né? A atividade pecuária, que está dentro do agronegócio, que é parte da cadeia dos frigoríficos. Mas se a gente fosse olhar para ficar mais próximo do mundo dos fiagros, ou seja, da oportunidade de capturar valor via financiamentos, acho que são esses dois grandes setores, o de sucro energético, produção de cana, açúcar e energia elétrica,
e o de grãos, que já são hoje 2 grandes setores tomadores de financiamento via CRA. Legal. Paulo, explica para a gente um pouquinho mais o que são os FIAGROS. Vamos lá, Thiago. Os FIAGROS, eles são aí relativamente novos instrumentos, eles vieram no ano passado, justamente para fazer um pouco desse caminho que o Gustavo estava falando. Você podia aplicar num setor que é tão grande e representativo do nosso país, basicamente por 2 vertentes, que é equity nessas grandes empresas listadas em bolsas e também ativo direto, comprar CRAs direto, com todas as especificidades que tem você comprar esse ativo direto, enfim, spreads, tudo. E então, vem o FIAGRO, a lei do FIAGRO, ela vem bastante espelhada na questão dos fundos imobiliários. Então, algumas peculiaridades ele vem junto. Então, são fundos isentos de imposto de renda nos dividendos, não tem isenção no ganho de capital da cota, assim como... Não tem? Não, no ganho de capital da cota, não. Não tem? Tem Fundo imobiliário tem, né? Tá. Não o ganho dentro do fundo. O ganho de capital dentro do fundo tem isenção. A valorização da cota segue... A valorização da cota para o cotista, ele não tem isenção do imposto de renda. Então, se ele comprou a 100, vendeu a 110, você vai ter que pagar imposto de renda sobre os 10. Exatamente. Os dividendos são isentos, assim como o fundo imobiliário. São isentos de imposto de renda. Então, assim, foi espelhado, e aí vieram, como você colocou, algumas casas estão fazendo isso, estão montando os FIAGROS, cada uma com a sua estrutura, com o seu tipo, com a sua maior expertise. A FGA, ela é uma casa que vem do agro, ela já faz isso, ela origina a estrutura, operações de agro, assessora empresas do agro há mais de 16 anos, são mais de 16 bilhões colocados a mercado. Então, quando surge o advento do FIAGRO no ano passado, vira uma consequência normal, vira um caminho normal a ser seguido ter também o nosso FIAGRO. Então, é aí que vem a opção de lançar o FGA 11, que é nosso FIAGRO, e a gente vem mais focado no setor sucroenergético, que é um setor que se encaixa muito bem onde o Gustavo colocou. Ele foge um pouco da concentração, por exemplo, que você tem dos grandes frigoríficos, e você tem uma gama de empresas que são ainda não consolidadas, porém que tem muito mais governança que o produtor de grãos, pessoa física. Então, ali eu tenho balanço auditado, algumas eu tenho rating público, outras que não têm plena capacidade de ter. Então, a gente entra num setor que eu consigo ter um bom yield, com isenção para o cotista e sem incorrer num risco maior, conseguindo fazer uma análise corporativa daquele risco, que é onde a gente quer colocar nosso cotista. Tá bom, eu ia até perguntar, aliás, pedir para vocês explicarem o background da FGA, o Paulo já falou, e agora vocês lançaram o fundo agro de vocês, né? O FGAA11. Gustavo, conta para gente o que faz o FGAA11. Tá. Tiago, e até dar um ponto aqui que acho que é importante quem está ouvindo a gente ficar com isso na cabeça. Então, um FIAGRO, ele é como se fosse um fundo de papel, para comparar com os fundos imobiliários de construção civil, cujos papéis a serem comprados são papéis de empresas do agronegócio. E aí, super importante, fundamental, qual é a capacidade do gestor de entregar rentabilidade com risco de crédito controlado. Esses dias, numa discussão, veio um assunto, isso também vale para a indústria de fundos imobiliários de construção civil. Isso. Eu vou interromper aqui, porque o pessoal fala, o que é um fundo de papel, né?
basicamente eles estão dando crédito, né? Estão emprestando, fazendo quase que a função de um banco aqui, dando crédito para o setor sucroalcooleiro, no caso deles, né? Acho que eles já vão falar a seguir ali quais papéis eles estão comprando, e a expectativa é que pague-se juros e eventualmente se pague o principal. É isso, pessoal. Certo? Boa, Tiago. E aí, ao conceder crédito, você pode ter uma distribuição de yield absurdamente alta. Por quê? Porque o spread, que é os juros que eu recebo acima do CDI, é proporcional ao risco de crédito que eu estou correndo ao fazer esses empréstimos. Eu vou extrapolar aqui, né? Se você pensar num agiota, ele consegue 3% ao mês e ele perde um pedaço relevante da carteira dele com inadimplência. Não que os fundos de tijolo, ou os fundos de papel de construção civil estão nesse nível de risco. Mas por que eu estou chamando... hein? Mas por que eu estou chamando atenção para isso? Além de olhar o dividendo distribuído, é fundamental saber a qualidade do gestor e a qualidade dos papéis que estão dentro do fundo. Como esse gestor faz as alocações de papel. Então, é importante olhar para o yield e é importante olhar para o risco de crédito. Esses dias nós discutimos um pouco sobre alfa, como gerar alfa em risco de crédito, em crédito privado. O importante para se saber se você está tendo um gestor que gera valor é se ele está conseguindo uma rentabilidade superior para aquele nível de risco de crédito que está correndo dentro do fundo. Bom, como é que eu consigo avaliar isso? Olhando o rating, se porventura o fundo tem alocação em papéis com rating público, essa é uma boa medida de alfa gerado dentro do fundo. Então, falando um pouco da estratégia nossa dentro do FGA A11, nós estamos alocando, isso está público no nosso relatório desse mês, nós estamos alocando 70% do fundo em transações com rating público. São empresas que já captaram, ou se não captou, teria condições de captar no mercado de capitais via emissão de um título de crédito. E como que a gente consegue enxergar o alfa que foi gerado dentro das nossas transações? A título de exemplo, Batatais é um duplo A, nós fizemos uma alocação em Batatais, nós alocamos a CDI mais 408, depois eu explico um pouco como a gente conseguiu essa margem adicional, e um papel da Batatais, se você olhar nas plataformas, ela já tem emissões de CRA, ele vai estar ali 107% do CDI, é CDI mais 1, se olhar para a curva longa do DI, CDI mais 0,8, 0,9, se olhar para a curva mais curta. Então, o investidor compraria esse papel numa plataforma, a CDI mais 0,8, o fundo alocou a CDI mais 4,08. Por que nós conseguimos fazer isso? Porque nós estruturamos uma transação maior para a companhia, nós estruturamos uma transação de 120 milhões de reais e estruturamos de forma que investidores entraram numa taxa menor do que o que foi negociado com a companhia e a nossa alocação foi numa taxa superior e o nosso papel ficou com um prêmio quando comparado com as emissões da empresa. Então, nós conseguimos mais de 3% ao ano acima do que seria para o mesmo papel. Então, eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente vê uma discussão, mas o FGA 11 está carregando, o carrego do FGA 11 é CDI mais, eu não lembro exato, Paulo, mas é CDI mais 4,8, alguma coisa. Já vamos falar disso daí, de dividendos, que é o que atrai a turma. Agora, o que a gente tem na nossa carteira? Então, a gente tem um papel que eu tenho 3% ao ano a mais do que ele vale no mercado. E é um papel negociável. É um papel que, depois de 90 dias, quando vence o período que eu tenho que carregar esse papel, eu consigo vendê-lo no secundário. Então, a nossa distribuição de dividendo, ela já vem sendo feita via os prêmios que a gente conseguiu por originar e estruturar esses papéis, e a perspectiva é de
mantê-la no patamar em que a gente já iniciou, a gente já tem uma perspectiva muito clara dos próximos praticamente 12 meses de entregar os dividendos que a gente entregou, talvez até um pouquinho acima, a gente entregou 0,14, entregar entre 0,14 e 0,15 nos próximos 12 meses, ficando com prêmios que permitem fazer a distribuição até que a gente saia do papel no secundário. Quando sair do papel no secundário, dependendo do volume que a gente consiga vender desse papel, essa rentabilidade pode ser até superior. Ou seja, é um fundo que a gente entrega rentabilidade com carrego, ou seja, com os juros que a gente recebe via a aplicação desses papéis, e um fundo que a gente entrega rentabilidade via prêmios capturados no nosso papel por ter originação proprietária da própria gestora, e que a gente vai conseguir, isso a gente ainda não tem distribuído, porque não venceu ainda o prazo de alocação dos 90 dias, mas que está na estratégia, também fazer distribuições via ganho de capital, vendendo esses papéis no secundário com ágio. O Tiago, e o que é legal de perceber aqui? Isso é possível ser feito porque nós estamos no agro, financiando empresas. Se nós estivéssemos financiando projetos, a hora que eu vendo o meu papel, eu tenho que ir lá e estruturar um novo projeto. É muito mais complexo do que eu estruturar um novo financiamento, às vezes até para a mesma empresa que eu vendi o papel. Então, a gente acredita que, aí, no caso do nosso fundo, e talvez outros que venham também replicando a estratégia, nessa possibilidade de ter ganhos de capital mais significativos quando comparado com os fundos de papel de construção civil. Legal, mas nem tudo são flores, existem riscos também, né, Paulo? Quando o cara compra o fundo da FGA, quais riscos ele tem que saber que ele está correndo? Thiago, acho que assim, todo investimento financeiro tem risco, né? Quem falar que não tem está mentindo. Então, eu diria que, principalmente assim, o setor agro, ele tem várias peculiaridades. Ele é um setor que você precisa ter uma análise mais profunda, precisa ter um conhecimento melhor da onde você está pisando, o que você está fazendo. Como que a gente mitiga isso, né? Justamente tendo vivido a história, principalmente nesse setor que a gente alocou. Hoje a gente já fez 2 alocações de ciclo energético e a próxima que completará o fundo também será. Então, como eu falei no começo, são 16 anos vivendo junto com essas empresas, trabalhando junto, assessorando empresas a tirar ratings, empresas que hoje são AAA, empresas que são listadas. Então, assim, você tem uma vivência, não é aquela governança by the book, é uma governança de verdade, é saber a hora que apertou. Muitas dessas empresas têm 15, 20 anos de existência. Então, a hora que apertou, a hora que teve uma crise macroeconômica no país, crise do petróleo, o que tenha sido, quebra de safra, como que esse management, como que esses sócios agiram? Fizeram da forma correta, tiveram governança, foram corretos com os credores, agiram bem? Então, assim, é uma governança que a gente brinca da porteira para dentro, é uma governança de saber, de ter vivido. Então, isso a gente frisa muito, que a importância de você investir com gestores, em fundos, com profissionais. No agro, eu friso mais ainda isso. Eu fiz crédito a minha vida toda e eu tenho certeza que onde é mais importante você estar com um time que conhece do setor, que é sênior, que está ali dentro, é o agro. É o agro, porque assim, a análise, seja do imobiliário, seja de outros setores, ela acaba sendo um pouco mais clara. Sei lá, um exemplo que eu dou assim por exemplo, se a pessoa for picareta, chega à noite lá, um monte de caminhão e leva a safra embora, né? Então, assim, você tem que conhecer, você tem que estar junto, você tem que saber com quem você está investindo. Não é à toa que nossa carteira aí, como eu falei, são empresas com 15, 20 anos,
que já passaram por todo tipo de intempéries aí nesse nosso país, que a gente sabe, toda economia é cíclica, a nossa mais ainda, né? E estão vivas, estão trabalhando, estão entregando, empresas com grande faturamento. Uma coisa que o Gustavo colocou, que é uma vantagem do setor, é um setor intensivo em capital. Todo ano, toda safra vai estar precisando de financiamento, então não preciso reinventar a roda a cada vez que eu vendo um ativo, a cada vez que eu faço um possível follow-on, não. São as mesmas empresas que eu já tenho relacionamento, que eu conheço todo o management, que algumas delas a gente já até assessorou em outros tempos, então essa é a forma de mitigar os riscos deste setor, do setor agro em geral, estando com quem conhece, com a gestão profissionalizada. Ô Paulo, Tiago, posso aqui só para fechar? A gente tem nesse setor, como o Paulo foi falando dos mitigantes, mas a gente tem risco de preço do produto, é uma commodity, então tem variações do preço. Então, governança, saber como é que essa empresa estabelece as estratégias de crédito, porque o investidor, indiretamente, ao conceder crédito, corre esse tipo de risco. Risco de governo, uma intervenção no preço da gasolina, por exemplo, como impacta o setor sucroenergético e como essa empresa, o quanto ela está vulnerável ou não a uma eventual intervenção. No caso do nosso fundo, além do risco de crédito, e isso é importante ter em mente, como a gente tem uma estratégia de trading do papel, para se olhar, a gente entregou CDI mais 8, e estamos olhando carregado, distribuindo 18%, 17%, 18% ao ano. No momento de saída do papel, a gente tem um risco de, eventualmente, a economia mudar e a venda desse papel se tornar menos factível quando comparado com o que a gente tem em mente. Então, eu poderia diminuir o ganho de capital. Mas tudo isso tem que estar calçado em boa concessão de crédito. Se o fundo tiver calçado em boa concessão de crédito, eu carrego papel com rentabilidade superior e com boas perspectivas de receber os juros principal e fazer o pagamento de dividendos. Beleza, cavalheiros, muito obrigado por ter esclarecido, apresentado aí o fundo da FGA. Desejo sorte para vocês, para os cotistas, que vocês façam bons negócios, tá bom? Queria agradecer também a presença aqui de você, nosso telespectador, né? Nosso espectador aqui no YouTube e nas demais redes. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Se você tem dúvidas a respeito do fundo da FGA e fundos agro, deixa aqui nos comentários que eu vou responder em algum lugar, em algum momento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos.